A minha experiência de lidar com a música começou quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado. Nessa tese, eu trabalhava com a formação da radiofonia na cidade de São Paulo, que ela teve algumas diferenças em relação ao rádio que se fazia no Rio de Janeiro. Era muito mais local, muito mais direcionado para a própria vida de São Paulo, que então, nos anos 20, nos anos 30, ainda era uma pequena cidade. O rádio apresentava apenas e tão somente músicas populares, muita música erudita, mas aquelas músicas populares que mostrassem alguma coisa do povo brasileiro e particularmente do paulista. Então, eram gravações populares que se faziam, gravações que se faziam sobre temas populares, mas com músicos de formação mais erudita. O que vai acontecer? Esses músicos que vêm do interior, que participavam de festas populares, de atividades rurais, eles começam a ter um espaço, inclusive profissional, dentro do rádio. Muitos deles são contratados para fazer programas dentro das rádios de São Paulo. Então, o que vai acontecer? Isso vai abrir um campo para um determinado tipo de músicos que passam a se profissionalizar, a ter um espaço profissional dentro da radiofonia. Isso vai fazer com que o próprio rádio paulista mude, né? A partir disso, o rádio vai perder aquele tom elitista e vai se voltar exatamente para um viés, para ter um viés mais popular, né? Que vai ser o que vai atender a nova categoria de ouvintes que vai se incluindo. Então, na minha tese de doutorado, eu trabalhei exatamente esse momento que eu acho bastante significativo, em que a atividade radiofônica muda, e muda exatamente pela entrada no rádio desses artistas populares, desses artistas que vêm do campo. O investigador que vai trabalhar com fontes orais no Brasil, ele encontra uma série de dificuldades. Não existe uma política pública de preservação das fontes musicais. O que existe são acervos que estão em determinados locais e que podem ser consultados pelos pesquisadores. O maior acervo é um acervo que se encontra na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. É um acervo bastante significativo que foi montado nos anos 50 por uma musicóloga que retirou do acervo geral aquilo que interessava especificamente para a música. Com isso, se montou um acervo bastante significativo de gravações, de partituras, de livros especializados. Em São Paulo, no Centro Cultural, que é ligado à prefeitura da cidade de São Paulo, existe a discoteca Oneida Alvarenga, que era a antiga discoteca municipal, que conta com uma grande quantidade de discos, de partituras, e também, junto a isso, existe o material das missões folclóricas que foram realizadas nos anos 30, a partir da ação do Mário de Andrade. Esses intelectuais iam para o interior e gravavam as manifestações populares, muito especialmente a música. Existe um programa que se chama, que grava depoimentos de músicos
e vão constituindo um acervo bastante significativo. O Museu da Imagem do Som de São Paulo também disponibiliza também um acervo de depoimentos de músicos. Existe um outro acervo significativo no Instituto Moreira Salles. Esse já está disponível na internet para consulta, tem um acervo bastante grande de gravações feitas por alguns músicos e por alguns pesquisadores, como José Ramos Tinhorão e outros, né? Esse acervo também está disponibilizado na net. Agora, uma das questões que que faz uma falta bastante grande para os pesquisadores é que nós não temos sistematizado o acervo daquilo que foi gravado nas últimas décadas. Muitas vezes o pesquisador ele tem que ir fazer contato com músicos e muitas vezes esses músicos doam esse acervo, doam seus documentos para um pesquisador, que depois pode disponibilizar num centro de documentação e de pesquisa. Eu considero que a música popular ela é muito significativa para a investigação histórica. A gente pode dizer que a música popular no Brasil ela é bastante diversificada e bastante híbrida, tanto se a gente considerar do ponto de vista espacial, do ponto de vista horizontal, quanto em relação ao tempo. Ela mudou bastante, né? Ela sofre um processo de mudança bastante significativa no tempo, e isso vai atingindo também essa mudança que vai se processando nos diferentes espaços. A gente pode pensar que essa música, ela traz, essa música popular, ela traz com muita força o cotidiano, os valores, aquilo que é produzido por sociedades que muitas vezes são sociedades não letradas, que só podem dispor da música para se expressar. Muitas vezes essa música é uma música extremamente literária, do ponto de vista oral, né? Ela conta muita coisa. Agora, mesmo a música gravada, né, mesmo a música que no Brasil começa no início do século XX a ser gravada, ela traz questões assim, bastante específicas para o compositor, para o pesquisador, né? Porque o compositor vai trazendo elementos dessa vida urbana, ele vai trazendo o diálogo que setores populares desenvolvem com políticas, por exemplo, como o samba vai se colocando frente às políticas de disciplinarização do trabalho, como os setores populares vão se colocando frente ao processo de modernização. Então, essas questões são questões extremamente significativas para a pesquisa histórica, que tem nas fontes musicais um manancial bastante significativo para se pensar essas questões. Em relação à pesquisa histórica, essas fontes, elas são de escolha do investigador a partir de um problema de pesquisa. Quer dizer, elas não dão conta da própria investigação. Elas têm que ser analisadas, elas têm que ser escolhidas, né, e analisadas pelo investigador.
Nesse sentido, o investigador tem que considerar a música em todos os seus elementos. Quem a produziu, quem a gravou, como se deu a difusão, como ela foi recebida. A própria história da música popular pode ser referenciada. Por exemplo, existe uma composição feita nos anos 30 pelo Villa-Lobos, mexendo com a questão da formação dos heróis nacionais, tá? Colocando a necessidade das pessoas, dos jovens brasileiros, de se voltar para a construção dos seus heróis nacionais. E essas músicas eram cantadas em conjunto durante os anos 30, durante o período do Estado Novo. Nos anos 60, o Gilberto Gil compôs, no final dos anos 60, compôs uma música em que se cantava com ritmo latino-americano, juntando o espanhol com o português, que se chamava Soy Louco por Ti, América, e que, inclusive, se referia ao próprio Che Guevara, né, que era o nome que não se podia dizer naquela época. Anos depois, uma novela da Rede Globo chamada América, que vai mexer com o desejo das pessoas de imigrarem para os Estados Unidos da América, vai usar essa mesma música, mas cantada por uma outra cantora e sem considerar o ritmo latino-americano original da composição. Quer dizer, é como se fossem duas composições, né? Uma composição tem um sentido e outra composição tem um outro sentido totalmente diferente, mesmo que seja a mesma partitura, mesmo que sejam as mesmas notas musicais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o historiador, ele tem que se voltar para a música com esses sentidos, né? Ele tem que trabalhar essa música no seu tempo, né? No seu tempo e, no caso, considerando essas mudanças que vão sendo colocadas por sobre a composição original. Esse tipo de fonte, ele pode ser olhado de forma diferente por diferentes pesquisadores, né? E a música, ela tem se mostrado uma fonte de pesquisa bastante significativa, tanto para historiadores, quanto para musicólogos, para etnomusicólogos, para antropólogos, para sociólogos que a enxergam de formas diferentes. Então, a gente pode dizer que a música em si, ela tem uma potencialidade muito grande. Ela pode tornar-se uma fonte de pesquisa a partir de diferentes olhares. Depende exatamente de como o pesquisador vai olhar para essa fonte. Que questões ele vai propor para essa fonte ou a partir dessa fonte. Na formação dos docentes em História, as fontes, elas se tornam uma coisa fundamental. Aquela formação, vamos dizer assim, factual que se tinham os docentes algumas décadas atrás, vai perdendo força e vai se tornando necessário formar um professor que seja, acima de tudo, autônomo nas decisões que ele vai tomar em relação aos seus alunos. Para isso,
o ensino tem que estar muito aliado com a pesquisa. A pesquisa, ela dá um instrumental para o historiador para que ele possa pensar o seu objeto, a fazer suas escolhas. E as fontes musicais trazem elas trazem grandes possibilidades para o próprio trabalho didático. Se o nosso professor vai trabalhar, por exemplo, com adolescentes, o adolescente traz a sua música, ele consome um determinado tipo de música, mas muitas vezes ele consome sem pensar, sem problematizar o seu próprio consumo. Então, o professor bem formado, ele consegue fazer esse trabalho com o próprio adolescente. Ele pode fazer com que o adolescente problematize aquilo que ele consome. Não só a música, mas com outras fontes musicais, mas principalmente a música, que faz parte do cotidiano dele. Agora, o professor consegue fazer isso no seu trabalho se ele também sofreu esse processo na sua formação universitária. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a pesquisa com fontes musicais, que a pesquisa com músicos, que a pesquisa com música é fundamental para a formação dos professores.